Entrevista do dia. Muito bem, às 8 horas e 24 minutos. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Arthur Júnior, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito de Araçatuba, Lucas Zanata. Arthur Júnior é procurador, aliás, ex-procurador, posso dizer já assim, Arthur, de Alto Alegre? Sim. Ex-procurador? Perfeito. Ex-procurador de Alto Alegre e ex-secretário de administração de Penápolis. Ele vai coordenar os trabalhos da comissão, que é composta por Kleber Serafim dos Santos, também composta, Daniel Martins Ferreira Júnior, Geralda Juscelia Nina Correia, Miriam Cristina Gon e Márcia Galego Garcia. Bom dia, Arthur. Tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Tudo ótimo. Bom dia a todos que nos ouvem também. Vamos lá. Quando começam os trabalhos do grupo de transição e até quando vai essa atuação? Perfeito. Marcelo, existe uma lei municipal, né, que espelha uma lei federal, que diz que a transição ela inicia 15 dias após o TSE declarar o vencedor em Araçatuba. Então nós temos aí que no dia 21, segunda-feira, vai se iniciar esses trabalhos. Perfeito. De uma forma dentro da prefeitura, mas eu devo dizer para vocês que os trabalhos externos do grupo já vem acontecendo já, tá bom? Entendi. Dentro da prefeitura, e aí vocês vão tomar pé exatamente de contratos, de informações mais detalhadas, que vocês já estão coletando, é isso? Não, não estamos coletando, né? Porque nós não tivemos acesso. Tanto é que nós não temos... Estão se organizando, entendendo onde que nós devemos, com quem conversar, quais os contratos pedir, quais os dados a serem requeridos. Então existem tratativas internas do grupo para uma organização, para quando chegarmos em loco, nós tivermos aí um direcionamento do que a gente deve fazer. A prefeitura já indicou a paridade? Quem do lado de lá vai acompanhá-los? Marcelo, eu estou acompanhando isso, até agora de manhã eu não tenho esses dados, não tenho essas pessoas ainda, tá? Mas eu acredito que, haja vista que tem até segunda-feira para essas indicações, deve sair entre hoje até segunda. Perfeito. E aí me diga, na prática, como é que será o trabalho dessa comissão, Arthur? Marcelo, a gente tem que sempre deixar claro que a comissão de transição, ela não tem atos de gestão, tá? Ela vai para entender um panorama geral do que está acontecendo na administração pública, né? Então, essa comissão, ela vai entrar na prefeitura com apoio já de servidores que serão nos indicados. Servidores esses que eu ainda não os conheço, mas eu espero e eu tenho essa certeza que serão muito receptivos para a gente possa... Até porque é o município de Araçatuba que vai ser beneficiado com essa transição. Ela é democrática, mas ela também ela é estratégica, né? E nós vamos pleitear uma série de informações, mas que são informações básicas para qualquer transição. Prazos de contratos, dívidas, orçamento do ano, quais são os contratos maiores que podem vencer agora no começo do ano para a gente já se organizar para não deixar que esses contratos, principalmente de serviços contínuos, né? Como aconteceu aí com o Arapark e do Mahatma Gandhi. O Arapark é um contrato que está vencendo dentro da gestão atual, né? Então a gente vai pensar, né, nas questões do Arapark já no dia 1 ou 2 de janeiro. Mas existem situações que podem vencer já durante a gestão do Lucas Zanata. Então a gente precisa se precaver. Então eu tenho que saber, né, quais são esses contratos, como a gente vai se organizar para startar esses processos de licitação, caso necessários, né? Então, são esses dados de transição para que a continuidade do serviço, a continuidade da gestão, ela não pare, para que nós consigamos... É aquela história, Marcelo, trocar o pneu com o carro andando. Então, a transição geralmente é isso, é para que nós possamos estar fazendo esse serviço de continuidade, tá? Perfeito. Então, tem esse papel aí de fazer com que as coisas, que haja fluidez, e que a transição ocorra de forma organizada e também eficaz para que a população não sofra. Perfeito, exatamente. Tá certo. E os principais desafios que vocês imaginam que enfrentem durante esse processo? Marcelo, o grande desafio, né, e isso é algo que eu já venho conversando com a nossa equipe, e eles também têm a mesma visão, é o prazo que nós temos de transição, tá? Porque são 2 meses, porque ele finaliza... A transição finaliza no último dia da gestão, então vai ser no dia 31 de dezembro. Tá? Mas ainda que sejam 2 meses e meio, basicamente, é muito pouco para você entender. Então o grande desafio é o tempo, mas a gente tem que ter essa noção de que transição é um olhar básico do que está acontecendo. Tá? A gente não vai aprofundar, até porque a gente não tem o porquê pensar em política pública, em projeto nesse momento. E aí na prática também, creio que isso seja o mais importante que a audiência queira saber. Na prática, como que vocês atuam para identificar estes
possíveis riscos, e quero colocar também, já que tem risco, deve ter oportunidade, nas finanças municipais e projetos em andamento. Arthur, é só documento? Também a conversa com os gestores atuais? Claro. Existe a nossa comissão, que foi, né, divulgada agora na quarta-feira. Haverá essa comissão da Prefeitura, que acredito que hoje vai estar sendo divulgada, porque a gente já precisa entrar em contato, conversar. Vai ter a união desses dois grupos, Marcelo, tá? É uma união desses dois grupos. Nós vamos sentar na segunda-feira, vamos conversar e eles vão nos apresentar para aquelas pessoas que nós entendemos principais para essa transição. Vocês têm liberdade, então a comissão terá a liberdade de conversar dentro da prefeitura com outros servidores para além daqueles que foram escalados pelo prefeito? Eu não vejo problema algum de fazermos isso, tá? Eu acho que é até pertinente. Se é uma transição democrática, a gente tem essa perspectiva de fazer essa conversa. Apesar de que existe um coordenador, existirá no caso, né, um coordenador indicado pelo prefeito de Ladouro, e ele, né, será a nossa ponte ali dentro para que tenha uma logicidade no trabalho, não seja uma coisa solta, né? Mas eu pretendo, junto com a nossa equipe, conversar com vários setores, a bem da verdade que nós já detectamos quais são os setores principais que nós vamos focar os nossos esforços. E existe horário de trabalho? Vocês todo santo dia vão entrar no horário, sair ou não? Isso é solto? Marcelo, não é solto, mas é uma organização interna nossa, tá? Porque nós temos pessoas que trabalham ainda, nós temos pessoas que são de fora. No meu caso, o caso do Dr. Kleber, ele é de Araçatuba, mas ele, salvo o melhor juízo, ele atua fora também. Então, nós vamos nos organizar. E é por isso que existe uma equipe. O dia que eu puder estar na prefeitura, eu vou lá. O dia que puder os dois estar juntos, a gente vai os dois. O dia que ele puder... Então, a gente vai organizar, mas não existe horário de trabalho. Não existe algo nesse sentido. Nós vamos trabalhar com as demandas. E a primeira demanda que a gente vai ter é conversar com quem está lá dentro, fazer os ofícios de requerimento de documentos. E não necessariamente a gente precisa estar dentro da prefeitura fazendo análise de documento. Eu posso estar fazendo em outros locais, né? Os relatórios, relatoriando. Então. Eu estou imaginando que vai ser trabalho, eu vou até utilizar um termo que não é muito comum, hercúleo. Hercúleo. Né? Vocês terão muito trabalho, de fato, e serão 2 meses e meio de ações intensas. Perfeito. E aí a pergunta que muita gente quer fazer é o seguinte: vocês são remunerados para isso? Não, Marcelo. Nenhum dos 6 vai ganhar nada? Não há nenhum tipo de remuneração. É voluntário, tá? O trabalho é voluntário. Todos os 6 e mais aqueles que nos apoiam, porque existe toda uma equipe também de apoio que está... Nós somos os 6, Marcelo, que fomos eleitos para oficialmente fazer o trabalho dentro da prefeitura. É a linha de frente. Exato. Mas por trás existe staff. Esse staff também não tem remuneração. Entendo. E dito isto, a pergunta natural na sequência é a seguinte: existe alguma combinação com os 6 de que eles ocuparão cargos públicos depois na gestão do prefeito Lucas Zanata? Não, Marcelo. Não há. O Lucas Zanata, ele disse muito bem durante a campanha dele que ele não tem nada prometido para ninguém, tá? Ele não tinha nenhuma ligação feita, ele não tinha nada. Também na transição, posso lhe dizer, o convite foi para a transição. O que também não quer dizer que os 6 possam fazer parte, mas não existe agora esta promessa. Contato, nenhuma promessa, o convite, e digo, muito honroso, foi para a transição. Perfeito. Então vamos falar um pouco, Arthur, do currículo dos integrantes, começando por você. Arthur Júnior, quem é? Advogado, professor da FE aqui em Araçatuba, né? Às vezes as pessoas não nos conhecem por a gente morar numa cidade vizinha, mas sou professor, trabalho já em Penápolis. Mas trabalho na FE, estou sempre em Araçatuba. Eu sou pós-doutor em Direito, sou doutor em Direito, mestre, e tenho também a minha experiência profissional na área pública, né? Eu já fui procurador municipal, já fui secretário de administração de Penápolis, já atuei como consultor de políticas públicas e jurídico do Sebrae São Paulo, já assessorei prefeitos, sou advogado de alguns prefeitos da região, então eu tenho assim uma ligação muito forte com o direito público, com a gestão pública. Bom, vamos lá, Posso continuar? Pode, por favor. Dr. Daniel, né? Eu acredito que ele é muito conhecido na cidade, até
utilizo desse espaço para parabenizá-lo pelo dia, né, do médico, que ele seja aí o porta-voz desse parabenização. Mas todos conhecem, já foi vice-prefeito de Birigui, trabalhou, né, como... concursado em Araçatuba, gestor na saúde, implementou programas importantíssimos como o Salvo Melhor Juízo, o programa Saúde da Família. Então é um nome também que não tem o que se falar dentro da questão da medicina e da gestão da saúde coletiva. Ele é um grande nome. Perfeito. Nós temos a Miriam, né? Miriam Gon, que também uma experiência, ela foi funcionária de carreira, mas com muita atuação dentro da chefia de licitações e também na Secretaria de Administração. Aqui da Prefeitura, extremamente importante ter essa visão de licitações também e da área, porque a administração, a Secretaria de Administração, né, por qual ela passou, é uma secretaria muito técnica e não política, né? Então é muito bom que se tenha a visão dela. A Nina, né, uma grande conhecedora das finanças públicas, foi foi tesoureira, diretora de finanças da Câmara Municipal. Então ela entende o que é orçamento público, né? Nós temos também o Dr. Kleber, né, que também já foi procurador em Araçatuba, já foi procurador da Câmara da Prefeitura de Birigui, hoje é procurador também já atuante na Prefeitura de Bilac. Então a expertise dentro do direito público é grandiosa. Faltou algum nome? A Márcia, tem a Márcia Gallego, né, também, ela junto com o Dr. Daniel, dentro do nosso núcleo saúde, ela é enfermeira que foi para a área da gestão, ela entende de gestão hospitalar, de atenção básica, porque a gente tem que lembrar, né, que o desafogo na saúde começa na atenção básica. Então nós trouxemos ela por esse conhecimento da atenção básica, diretora de atenção básica. Então, Marcelo, são currículos de formação acadêmica, que eu não vou falar aqui, mas que são excelentes, mas também de experiência na gestão pública. Isso que é muito mais importante para a gente agora, de olhar e saber, de entender e já conhecer os problemas que virão aí em 2025, tá? Então, formamos um grupo com profissionais, 2 da saúde, 2 da administração, finanças e 2 profissionais do direito, para que a gente possa, dentro das áreas, dos núcleos que a gente entende, os mais específicos para a transição, podermos trabalhar aí. Ótimo. Para a gente concluir a entrevista, Arthur, eu preciso perguntar para você o seguinte: por que é que o Lucas Zanata solicitou ao prefeito de Lador que não nomeie os próximos comissionados do DAE, a agência reguladora? Marcelo, porque, por lei, diretores de agência reguladora não são cargos comissionados em espécie, natureza como um cargo ad nutum, como secretário que você nomeia e exonera sem motivação. Eles são cargos eles têm mandato. Tá? Então eles não podem ser exonerados. Ah, é? Exato. Então você coloca, só podem ser exonerados por sentença judicial ou pelo próprio pedido do diretor. Tá? Então, nesse sentido, o Lucas entende, e de uma forma bem pertinente, haja vista que nós vamos iniciar, o Lucas vai iniciar agora, a transição já é um início, né, por isso que eu digo, mas o Lucas ele vai iniciar um trabalho agora em 2025, pensando nos nomes que ele confia, né, porque são cargos que você tem que trazer pessoas técnicas que confia. Então esse é o pedido ao prefeito de Lador, que ele possa esperar um pouco, que o Lucas pense em nomes com ele, para que possa já colocar, para que esses 2 anos, 3 anos que esses diretores ficarão no DAE, são pessoas que sejam alinhadas tecnicamente e com o pensamento do Zanata. Arthur, quero te agradecer pela sua participação. Eu sei que você está com muito trabalho. Quando a gente foi conversar para alinhar essa entrevista, você já me disse exatamente isso, que já estava com muita coisa para estudar e entender a estrutura e a dinâmica da Prefeitura de Araçatuba. Te desejo boa sorte, não precisaria. Você e a equipe são competentes, não dependem de sorte sim de trabalho, então que façam um bom trabalho e eu vou convidá-los outras vezes daqui até o final do ano para a gente falar do que vocês estão encontrando e analisando da Prefeitura de Araçatuba. Perfeito. Marcelo, quando precisar, a comissão está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. É isso. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. 8h38. Repita. 8h38. Jornal da Manhã, Araçatuba.